Oi, gente, voltamos aqui com a nossa aula, vamos dar continuidade à aula de controle do crescimento microbiano. Então, nós vamos ver os agentes físicos e químicos que são capazes de fazer esse controle. E no primeiro momento, na nossa aula, nós vamos estudar os agentes físicos que são utilizados no controle de micro-organismos. Primeiro, nós vamos estudar aqueles que são mortos pelo calor, né, altas temperaturas. Mas daí tu me pergunta como, Pro, que o calor mata esses micro-organismos? É simples. O calor desnatura as enzimas desses micro-organismos. E o que é essa desnaturação? É a mudança na forma dessas proteínas que faz com que elas sejam inativadas. Então, elas perdem a sua função, certo? E o calor, ele é a forma mais comum, o método mais utilizado para conservação de alimentos e também para esterilização de culturas e vidrarias de laboratório, né, principalmente em laboratórios de microbiologia, que nós já vimos já na aula prática, e ainda instrumentos hospitalares. O calor úmido, que é o primeiro tipo de calor que nós vamos estudar, ele, ele, ele exige uma temperatura e um tempo de exposição menor do que o calor seco. A gente vai ver isso, vai poder comparar e entender por que isso acontece, né? Então, esse calor úmido, ele pode ser por fervura, né? Então, são altas temperaturas, e essa fervura consegue eliminar uma boa parte, uma grande parte de micro-organismos, né? Nós temos as células vegetativas bacterianas, de protozoários e vírus, levam de 5 a 10 minutos entre 60 e 70 graus para serem mortas. E as de fungos e leveduras têm o mesmo tempo, só que numa temperatura um pouco mais baixa. Já os esporos necessitam de temperaturas mais altas, e os esporos bacterianos, que são mais resistentes, eles precisam de temperaturas acima de 100 graus Celsius. Nós também temos o método de calor úmido, que é feito numa autoclave, né, que é o vapor d'água sob pressão, que então nós também vimos na aula prática. Então, a pressão, ela permite um aumento da temperatura do vapor muito rápido e de grande penetração. Então, nós temos a autoclave, que tem temperaturas mais elevadas do que aquelas que são possíveis pela fervura. Então, quanto maior a pressão interna, maior vai ser a temperatura. E numa autoclave, necessita de 121 graus Celsius a 15 minutos. E, normalmente, esse é o tempo necessário para matar todos os micro-organismos, inclusive os endosporos, que são os mais resistentes formas de bactérias, né? Esse estágio de repouso que elas entram. E a autoclave, ela tem o mesmo princípio da panela de pressão doméstica. Eu costumo falar que ela é uma panela de pressão grandona, né, que funciona da mesma forma que aquela utilizada para fazer conservas, para quando a gente quer preparar algum alimento também de maneira rápida, que aquele cozinhe rápido, a gente usa a panela de pressão. Então, aqui segue o mesmo princípio. Então, aqui nessa imagem tem o funcionamento, né? Como que ocorre, então, a esterilização pelo calor úmido, pelo vapor de água sob pressão. Então, aqui nessas setas vermelhas, nós temos aqui a entrada do vapor. Então, conforme o vapor vai entrando aqui, ele vai expulsando, né? Vai ejetando o ar aqui nas setas azuis. Então, nós temos, no primeiro momento, a mistura de ar e de vapor d'água, setas azuis e setas vermelhas, saindo, né, indo para um tratamento de esgoto. Então, quando todo o ar ele sai, né, de dentro da autoclave, uma válvula, ela é automaticamente fechada e ela, então,
mantém o vapor puro, né? E esse vapor puro, ele vai fazer com que a temperatura interna aumente, né, possibilitando chegar, então, àqueles 121 graus necessários para matar todas as formas de micro-organismos. Depois nós temos o calor seco. Como que o calor seco mata esses micro-organismos? Por oxidação, tá? É um método mais simples e a gente já viu também na aula prática. Um exemplo de calor seco é a chama direta, o bico de Bunsen, que nós utilizamos então ali para flambar, né, as alças e as agulhas bacteriológicas que são utilizadas, né, na inoculação. Nós temos também a incineração. A incineração, ela usa então temperaturas extremamente altas e é utilizada para eliminação de papel, de copos, sacos e ainda vestimentas contaminadas. Então, é uma esterilização extremamente eficaz. E nós temos aqui também a esterilização em ar quente, onde é utilizado um forno, que é chamado de forno de Pasteur, né? Coincidentemente, também foi, né, descoberto e descrito por Louis Pasteur. Então, esse forno, então, também serve para esterilizar, principalmente, né, vidrarias, né, e alguns outros materiais. Só que ele exige uma temperatura mais alta e um tempo maior em relação ao autoclave. Então, o forno de Pasteur é necessário aproximadamente 170 graus Celsius e que essa temperatura é mantida por aproximadamente 2 horas para ter o mesmo efeito esterilizante que a autoclave tem em 15 minutos, certo? E por que isso acontece? Porque um tempo maior e uma temperatura mais alta são necessários, porque o calor na água ele é conduzido mais rapidamente por um corpo frio do que no ar. Então, essa é a diferença entre o calor úmido e o calor seco. Então, no calor úmido, o calor na água ele é conduzido mais rapidamente do que no calor seco, né, do que no ar. Então, essa é uma explicação do porquê que a autoclave é mais rápido e também tem uma temperatura maior. Então, aqui nós temos um incinerador e um bico de Bunsen, que vocês já conhecem e já utilizaram. E agora que a gente já viu as altas temperaturas, nós vamos ver também que as baixas temperaturas também são eficazes para fazer o controle, né, e o extermínio, né, de micro-organismos indesejados. Então, as baixas temperaturas, elas retardam o crescimento microbiano. Então, ela tem um efeito microbiostático, certo? Como que ela faz isso? Essas baixas temperaturas vão, então, diminuir a taxa metabólica desse micro-organismo, a ponto deles não se reproduzirem e nem sintetizarem toxinas, enquanto eles estiverem, né, sob determinada temperatura. Isso já acontece em refrigeradores comuns, aqueles que, né, nós utilizamos entre 0 e 7 graus. Isso já tem essa atividade de controle, tá? Então, por isso a refrigeração comum, ela tem um efeito bacteriostático. Então, ela vai, então, inibir o crescimento e a síntese de toxinas. Então, ela também preserva alimentos e drogas, bem como também culturas, né, estoque de culturas. Só que daí é uma temperatura, né, muito abaixo, né, menos 70 graus no nitrogênio líquido. Pode chegar até menos 196 graus Celsius. E ainda temos o exemplo do glicerol, que também faz a conservação das células. Vocês já viram aqueles leites de caixinha? Vocês já leram que é um leite UHT, né? Vocês já se perguntaram o que seria isso ou passou despercebido, né? Então, ele é um processo
de uma alta temperatura, né, uma ultra alta temperatura, e qual leite é submetido, né, durante 2 a 4 segundos, rapidamente, a 130 graus e 150 graus, um fluxo contínuo, e imediatamente ele é resfriado a menos 32 graus. Né? Então, isso faz a esterilização desse líquido. Então, é uma temperatura e um tempo necessário para diminuir em 10 elevado a 10 e 10 elevado a 12 o número de esporos de bacilos subtilis e bacilos estereotermófilos,